Eu reconheço em você um ser humano muito parecido comigo, não igual, mas parecido. Com muitas falhas, como eu tenho falhas. Então eu não posso desenvolver ódio. Mas para isso nós temos que respeitar este ser humano que somos. Nós temos que gostar de nós mesmos. É bonito envelhecer, é gostoso, é bom, como tudo. Como nascer, como crescer, como ter infância, adolescência. Nenhuma fase é fácil, nenhuma fase é gostosinha. Lembra a infância como era difícil? O dentinho caía, doía, né? Tinha gente até que amarrava um fiozinho assim atrás da porta para dar um puxão. Era uma coisa difícil a infância. Não falar, a infância era tão boa. Era nada. Crescer dói. Imagine, dói, cresce os musculozinhos, cresce a cabecinha, cai dentinho, nasce outro dentinho, doía. A primeira dentição de uma criança, coitadinhos, ficam desesperadinhos, né? Coçando, 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 chora porque está rasgando a gengiva para nascer um dente. É danado, viver é doloroso. Vocês não acham? Viver é gostosinho, mas dói. Tem muitas dores físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, isso é a nossa vida. Ela não é uma coisa toda, só diazinhos de sol, nuvens cor-de-rosa, né? Se assim fosse, nem existiria a vida. A vida precisa desses movimentos, né? Então, quando nós falamos de Buda, nós falamos de um ser iluminado. Um ser humano que acessa um nível de sabedoria onde percebe que tudo neste mundo é impermanente, não é fixo. E que, portanto, atravessamos portais de coisas boas e coisas más. Esses dias teve uma senhora que me pediu para orar pela empresa dela. Ela havia feito parceria com uma outra senhora e essa outra senhora andou fazendo o que não devia. Sabe fazer o que não devia? Passou coisas para a conta dela, fez umas bobaginhas lá, né? E ela ficou muito aflita, e ela comentando isso com uma amiga, a amiga dela falou assim, nossa, meu corpo todo treme de raiva, eu tenho vontade de ir lá e bater nela. Mas não foi e não bateu, ainda bem, né? Ficou só no pensamento. Eu falei, é interessante isso, né? Que quando há uma injustiça, uma coisa imprópria, que pode não ser conosco, nos incomoda muito, nos irrita muito e temos vontade de fazer alguma coisa. Mas a coisa principal que nós podemos fazer é não cultivar o rancor, a raiva. Porque aí nós estamos nas mãos desta pessoa que fez o mal, que está acometida do mal. Não é que seja uma má pessoa. O que nós não gostamos é da ação malévola, não é da pessoa. Nenhuma pessoa é má o tempo todo, nem boa o tempo todo. Mas nós dizemos que há 3 venenos que perturbam a mente humana, que é ganância, raiva e ignorância. E qualquer um de nós pode ser envenenado por esses venenos. Na ganância é isso, eu quero pegar para mim, eu vou tirar vantagem, que legal, tem uma empresa aqui, ninguém entende mesmo de administração, eu vou pegando aqui, passando para minha conta, ninguém sabe, né? E um dia perceberam. E ficaram todos muito incomodados. E o mais incrível é que para dissolver essa sociedade é uma confusão danada, né? Aqueles que foram honestos têm que arcar com grandes despesas, não é interessante? É complicada a vida. Não é assim tão simples como isto é bom, isto é mal, então o bem vai prevalecer e o mal vai acabar. Não é assim. Temos que conviver com muitas coisas difíceis, né? Mas dentro do budismo nós dizemos que tudo que nos surge são seres iluminados, disfarçados a nos mostrar o caminho. Qual vai ser a minha opção? Qual vai ser a minha resposta a essa provocação do universo? Será que eu vou matar alguém por causa disso? Eu quero destruir este ser humano, como a Índia agora vai ter uma eleição. Eu sei pouco de política e não tenho acompanhado muito, mas estava lá na sala de espera da dermatologista
E tinha essa revista falando sobre eleição na Índia. Então tem 2 candidatos, não sei se vocês sabem, tem 2 candidatos bem interessantes. Uma se chama Sônia Gandhi. Sônia Gandhi viveu muitos anos na Itália. Ela tem uma política interessante. Ela gosta de dar dinheirinho para as pessoas fazerem o que ela quer. É a propina. Ela tem a política da propina. Isso é Sônia Gandhi, assim dizem dela. O outro candidato, ele faz parte daquele grupo do homem que matou Mahatma Gandhi, que são radicais. Aqueles que nós não gostamos, que nós somos contrários, que são corruptos, eu quero matá-los. Eu vou exterminar aqueles que eu não concordo com a sua maneira de ser e de pensar no mundo, aqueles que não seguem a minha tradição espiritual, aqueles que não são bons como eu sou, eu quero matar. Eu vou acabar com todos, mas nós não acabamos. Esses dias um jovem me mandou um livro, não sei, você está por aqui, autor do livro? Não. Me mandou, eu não conheço. Ele me mandou um livro que eu não tive coragem de abrir, porque eu li a contracapa do livro e é uma história assim, que alguém resolveu matar todos os políticos corruptos. E mata um deputado, mata um outro, e diz, nós vamos acabar com todos, que medo. Eu não quero matar os políticos corruptos, eu quero acabar com a corrupção. Mas nós, seres humanos, podemos ser corrompidos. Não é eles os corruptos. Nós podemos ser corrompidos. Como é que eu me torno um ser íntegro que, no mínimo possível de corrupção, possa acontecer comigo? Não é verdade? Uma das coisas que me levou ao budismo, a essa reflexão, quando eu era jovem, eu trabalhei no Jornal da Tarde, eu fui uma repórter, eu era repórter da Geral, que não tem setor específico, né? E comecei a fazer matérias muito grandes, de ficar uma semana pesquisando, viajando, escrevendo, e diziam que eu até escrevia bem, estava tendo um certo sucesso como repórter. E nisso nós tínhamos aqui uma ditadura militar, que celebramos agora 50 anos, né? Ou lembramos-nos desses 50 anos dessa ditadura militar. E havia uma censura na imprensa. Tinha um censor que lia todas as nossas matérias antes de sair, tive muitos amigos, tive um namorado que morreu, que foi preso e foi torturado e morreu, tive vários relacionamentos assim, e naquela época achavam que eu era muito pouco politizada e começaram a me dar livros para ler, vamos politizar a mocinha, ela é inteligente, ela escreve bem, mas não está entendendo bem a história, então vamos dar uns livros para ela ler. E um dos livros que eles me deram era de Trotsky. Trotsky é um autor que ele acredita que a revolução tem que ser internacional, que se todos os países do mundo não se tornarem socialistas, o socialismo não vai acontecer. Isso é a ideia dele. E para isso ele tinha um livrinho bem fininho, me deram fininho para eu não me cansar, Marx era muito grosso, né, cansativo, isso era fácil de ler. Era uma historinha de um grupo político que toma o poder pela força, mata todos os governantes, essa história, né? Vamos matar e destruir os meus inimigos, e assumem o poder. Porque agora nós, os corretos e os bons, vamos fazer valer o que é certo e o que é bom, né? E em pouco tempo, muitos dos seus ministros e secretários de Estado se corromperam e acabaram repetindo o modelo anterior. Segundo o autor Trotsky, é porque a revolução não era internacional, que as pressões políticas internacionais impediam que eles realmente fossem pessoas honestas, etc. A minha leitura foi diferente. Se não houver uma mudança no coração do ser humano, na essência nossa, não vão ser movimentos políticos, econômicos e sociais que vão fazer a mudança do mundo. Depende de cada um de nós ser essa mudança. Fazer esse esforço de não ser corrompido, de não se vender, de manter os seus princípios e manter a ética. E é uma ética de inclusão, não é uma ética de exclusão. Nós os bons e eles os maus, isso é falso. Nós, seres humanos, falíveis, fraquinhos, tolos, que fazemos bobagens, mas que podemos ir corrigindo os erros. Essa semana eu fiz algumas palestras e uma delas
eu fiz numa empresa que chama-se Vagas, arranja vagas para pessoas em empresas e empresas que pedem funcionários, né, auxiliares. E antes de eu falar, eu cheguei um pouco cedo, antes de falar, falou uma jovem que é tetraplégica. E foi muito interessante aprender muitas coisas com ela, porque ela era uma professora de educação física, numa empresa, e ela teve um acidente de moto. E depois desse acidente de moto, ela só anda numa cadeira de rodas. Mas a empresa em que ela trabalhava, poucos meses depois do acidente, disse: volte a trabalhar. Ela disse: mas como? Volte a trabalhar, estou numa cadeira de rodas, minha perna não anda? Disse assim: faça as planilhas das atividades físicas. E depois... Boa noite. Ela está cumprimentando, chegou uma pessoa. Muito obrigada, Marlon. Nós todos percebemos que ele chegou, ele é do bem e você fez o seu papel. Muito bem, agora vai dar uma cheiradinha, ver que tipo de pessoa ele é. Ela está sujinha. Mas, enfim, e o que ela falou é o seguinte: porque eu tive uma empresa que me acolheu, e ela depois ficou dando aulas na cadeira de rodas, porque numa cadeira de rodas você pode dar alongamentos, e as pessoas que usam as pernas usam, mas quem não usa a perna não usa. Mas ela disse: a maior dificuldade é que as pessoas dizem que há inclusão, mas não há. Diz que há empresas que eles separam, diz aquela sala ali é para as pessoas com deficiência. Eles trabalham juntos naquela sala para eles não ficarem incomodados e não incomodar os outros. Ela diz: há tanta coisa que está acontecendo. Ela diz assim: eu sou contra o sistema de cotas com pessoas com deficiências nas empresas. Mas se não houver o sistema de cotas, jamais haverá inclusão. E ela disse assim: para ter inclusão, é preciso que a empresa inteira, todos os departamentos, coloquem a pessoa com deficiência como um centro de atenção, para que saibam acolher. Porque ela disse: depois que eu fiquei deficiente, quantas pessoas não me ofereceram emprego de secretária, de telefonista? Ela disse: eu não sou telefonista, eu sou uma educadora física. Diz que ela chegou ao médico um dia, ela tinha 20 e poucos anos, 22 anos quando isso aconteceu, e ela disse assim: eu quero me casar e ter filhos, o senhor acha que eu vou poder casar e ter filhos? E ela disse assim: provavelmente, mas você tem namorado? Ela disse: não, eu não tenho namorado, mas eu vou casar e vou ter filho. E ela tem uma filha. Então ela diz: não há barreiras neste mundo. As barreiras somos nós que criamos e nós que separamos. Uma pessoa com uma deficiência física visível, nós até podemos cuidar. E quando ela faz alguma coisa e ela é capaz de suceder no mundo, de ter sucesso, nós achamos que é um super-herói. E ela falou assim: tira a capinha de super-herói, porque eu sou um ser humano. É interessante isso, né? Mas quando a deficiência não é visível, quando é uma deficiência psicológica, psíquica, emocional, alguns chamam de espiritual, será que nós podemos acolher também? Ou nós vamos separar e dizer: aquele é um monstro, é uma pessoa má? Olha, não é fácil isso. Não é fácil, porque a maneira nossa de acolhida é eu, saudável e bom, acolhendo você, deficiente ou doente mental ou com uma dificuldade. O que nós precisamos, e o que o budismo trabalha, é uma coisa chamada compaixão. Eu me compreendo você porque eu me torno você. Eu reconheço em você um ser humano muito parecido comigo, não igual, mas parecido. Com muitas falhas, como eu tenho falhas. Então eu não posso desenvolver ódio. Mas para isso nós temos que respeitar este ser humano que somos. Nós temos que gostar de nós mesmos.